O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, lidera a aprovação entre os chefes do Executivo Estadual analisados em uma rodada de pesquisa de avaliação das gestões de 8 estados. Essa pesquisa foi divulgada hoje, a pesquisa Genial Quest. Caiado é aprovado por 88% dos goianos. Já a gestão de Caiado é avaliada como positiva por 70% do eleitorado, sendo que 22% dos entrevistados classificam o governo estadual dele como regular. Em fevereiro, a avaliação positiva era de 74%, seguido por regular para 17% dos eleitores. Portanto, a aprovação de Caiado, Ronaldo Caiado, 73% dos goianos, aprovam ele e acham que ele merece eleger o sucessor ao cargo nas próximas eleições já em 2026. O nome escolhido pelo grupo político deve ser o do vice-governador Daniel Vilela, que é do MDB. Outro governador bem avaliado é Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio que é aprovado aí por 60% dos eleitores paulistas, enquanto 29% desaprovam a gestão. O levantamento aponta uma estabilidade da aprovação do governo entre o final de 2024 e 2025. A pesquisa de dezembro de 2024, naquele período, Tarcísio tinha 61% de aprovação e em fevereiro de 2025 manteve aí 61%. Já a desaprovação do governo oscilou de 28% em fevereiro deste ano para 29% em agosto. Antes era de 26% em dezembro de 24. Já o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, é aprovado por 55% dos eleitores mineiros, enquanto 35% desaprovam a gestão dele. 10% não sabem ou não responderam. O levantamento revela que houve queda na aprovação e uma oscilação para cima na rejeição do governador entre as pesquisas de fevereiro e agosto deste ano. Na pesquisa de fevereiro, Zema tinha 62% de aprovação e 30% de desaprovação. Já em agosto, estes percentuais passaram para 55% e 35%, respectivamente. Além disso, 46% dos entrevistados acreditam que um indicado por Zema merece ser eleito em 2026. Enquanto isso, 48% acreditam que um indicado pelo atual governador de Minas não merece ser eleito no ano que vem. No entanto, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, não foi bem avaliado nas pesquisas para governador do estado. Ele teve 4% das intenções de voto. Eu não faço anúncios pensando em votos, não. Quem está no governo trabalha. Quem tem que ficar preocupado em aparecer é quem não está no governo e quem não tem entrega, né? Então, a gente separa o político hoje entre aquele que grava o vídeo sobre o problema e não faz nada para resolver o problema e aquele que resolve o problema. Eu estou do lado dos que resolve o problema como governador, mas para ficar tranquilo, o governador Romeu Zema, nessa mesma altura, tinha 2% dos votos. O governador Anastasia, nessa mesma altura, tinha 2% dos votos. Eu estou até muito feliz, porque com 4% dos votos eu já estou com o dobro dos dois governadores bem avaliados que me antecederam na mesma posição. Levou na esportiva aí o resultado da pesquisa, né? Já Ratinho Júnior, do PSD, é aprovado por 84% dos eleitores paranaenses, enquanto 12% desaprovam a gestão dele. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento aponta estabilidade da aprovação de Ratinho Júnior na pesquisa anterior de fevereiro. O governador era aprovado por 81% dos entrevistados, mesmo índice de dezembro de 2024. A desaprovação também apresenta estabilidade dentro da margem de erro. Eram 14 os que desaprovavam o governo em fevereiro. Os que não sabem ou não responderam são 4%. Eram 5 em fevereiro. Já Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, do PSD, é aprovado por 58% dos eleitores, enquanto 38% desaprovam a gestão. Os que não sabem ou não responderam são 4% e 5%, portanto.
E agora, para a gente analisar melhor todos estes dados, nós convidamos o cientista político e professor da FGV, Eduardo Green. Mais uma vez, Eduardo, boa noite, bem-vindo, muito obrigada, viu, por participar aqui conosco. E eu já começo te perguntando, porque eu sei que você está com o horário marcado aí, a gente está com tempo curto, né? Essa avaliação positiva dos governadores que podem ser candidatos, de certa forma, aí à presidência da República, é um fator que traz peso aí para a direita nas eleições do ano que vem? Boa noite, Círio, um prazer estar com vocês novamente. Bom, nós estamos, entendo eu, a partir da tua pergunta, falando especificamente de dois governadores, que é o Ronaldo Caiado, em Goiás, efetivamente segue tendo uma avaliação muito alta, e do Ratinho Júnior, que é o governador atual do Paraná, né? Dois pretendentes a disputar o cargo de presidente ano que vem, assim como o Romeu Zema, de Minas Gerais. Esse já, inclusive, se lançou sábado passado como pré-candidato, e por fim o próprio Tarcísio de Freitas aqui de São Paulo. Esses são os quatro candidatos que no campo da direita, por assim dizer, postulariam alguma candidatura dependendo do arranjo político, que envolve outros fatores, como por exemplo a posição da família Bolsonaro, a rejeição à família Bolsonaro, enfim. Mas dito isso, até porque não é essa a discussão no momento, desses que estão postulando, quem, em tese, teria maior estrutura partidária, maior capilaridade em termos de governadores de outros estados, maior estrutura de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, seria o Ronaldo Caiado, dado que ele é da União Brasil. Lembrando que essa semana formalizou-se a união entre a União Brasil e o PP, que passa a ser a maior bancada da Câmara e, portanto, com maior fundo eleitoral. Então, nesse sentido, há um ativo bastante importante para o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado já é um político bastante conhecido, ele foi candidato pela primeira vez à presidência em 1989, e ele empresta, digamos assim, um ar de ser uma candidatura de direita que não é de extrema direita, por assim dizer, não é bolsonarista à raiz, e ele vem de um estado no qual há uma enorme rejeição ao PT, sobretudo por meio do agro. Então é um candidato, sim, que ele tem condições de, dependendo de como forem as negociações políticas, vir a ser alguém que postule essa candidatura. O Romeu Zema, honestamente falando, eu não vejo a menor condição da candidatura do Zema decolar. O Zema está tentando fazer um discurso mais à direita, se alinhando com as pautas do bolsonarismo, mas o seu partido é muito pequeno. O Zema é um candidato com pouca expressão política, com pouca capacidade de representar, de fato, um projeto político confiável para as elites econômicas que se opõem, ou para os setores sociais e econômicos que se opõem ao governo Lula. E o Partido Novo é muito minúsculo, nacionalmente falando, para ter recursos para bancar uma campanha à presidência da República que é muito cara. O Partido Novo, muito provavelmente, vai utilizar o fundo eleitoral e fundo de campanha para eleger mais deputados, sem o que ele pode simplesmente sumir, dada a cláusula de barreira que vai existir ano que vem. Então eu acho que o Zema, ele não deixa de estar correto, ou seja, na medida em que a extrema-direita está batendo cabeça com todas essas denúncias que vem expondo, digamos assim, por dentro quem é de fato o bolsonarismo, e dada a indefinição de outras candidaturas, ele se lança, né? Numa dessas vai que cola, mas honestamente falando, eu não vejo como ela se mantenha. Possa se manter. O caso do Tarcísio de Freitas, eu acho que é mais interessante porque o Tarcísio de Freitas vive aquilo que a gente chamaria, popularmente falando, de síndrome de Estocolmo. Ele não conseguiu se libertar do seu sequestrador. Ele foi sequestrado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, e ele, de um lado, tenta se manter independente. Basta o Eduardo Bolsonaro ou alguém do bolsonarismo criticá-lo, ele vai lá, faz juras de amor de novo ao Bolsonaro. E, nesse sentido, eu acho que ele, ao que me parece, vai optar por um porto seguro. Ele não vai disputar a eleição presidencial ano que vem, porque ele vai ser trucidado pelas redes bolsonaristas como alguém que traiu o seu pai, e acho muito difícil que ele largaria uma reeleição praticamente certa em São Paulo para entrar numa disputa à presidência da República, que pode lhe trazer a perda de ficar sem mandato durante 4 anos, quando ele é novo e pode esperar concorrer em 2030 sem a sombra do Bolsonaro e sem ter mais o Lula como candidato à reeleição. Então acho que
Claro, na política tudo pode mudar rapidamente. A foto do momento eu diria que Tarcísio de Freitas não é um postulante ao cargo. O Ratinho Júnior, que tem também uma avaliação muito boa, a possibilidade da sua candidatura decolar depende muito daquilo que o seu chefe partidário, que é o Gilberto Kassab, entende que poderá ser feito. Porque o Kassab já disse que não há a menor chance de uma candidatura de direita decolar sem estar aliada com o bolsonarismo. Mas hoje se aliar com o bolsonarismo é tóxico, por tudo aquilo que a gente tem visto. Ou seja, uma candidatura do PSD, que embora tenha muitos vereadores, muitos prefeitos, vice-prefeitos, deputados e, portanto, tenha capilaridade no Brasil, ela sozinha me parece que também não decolaria. Dito isso tudo, portanto, para fechar, até porque eu já falei bastante, eventualmente algum arranjo entre esses 4 candidatos poderia ser produzido no sentido de criar uma candidatura com mais musculatura, algo do tipo assim, Ratinho e Caiado, por exemplo, juntando Sul e Centro-Oeste. Nós teríamos os 3 dos maiores partidos disputando contra o Lula, é uma candidatura que tem mais peso, com palanques estaduais fortes, como é o caso de São Paulo, por exemplo, com o Tarcísio de Freitas. E eu descartaria quase que por completo que Zema venha a ter algum protagonismo ano que vem. Acho que Zema eventualmente vai acabar tendo que disputar uma candidatura que seja a deputado, a senador, caso ele queira se manter na cena política. Então, esse eu acho que é um pouco o cenário que eu consigo desenhar hoje, com uma incógnita que é saber de que maneira essas forças de direita vão compor, negociar ou vão se manter afastadas do bolsonarismo, como parece ser um esforço que vem sendo construído diante de todos os escândalos que dia a dia a gente vem vendo sobre a família Bolsonaro. Tá certo, Eduardo Gri, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Círio. É um prazer estar com vocês.